Senhor, queridos. Apóstolo Francisco, canal Geração Profética. Estamos aqui para postar mais um vídeo, nosso vídeo da sexta-feira. Quero, através desse vídeo, falar sobre um assunto: paternidade espiritual. Temos Deus por Pai. E eu preciso definir algumas coisas a respeito de Deus ser Pai, de nós sermos filhos de Deus. Eu espero que você goste desse vídeo, eu espero que você possa compartilhar, curtir. Como último pedido, se inscreve aí no canal e vamos assim conhecer mais da palavra de Deus, conhecer mais das coisas de Deus. Espero que esse vídeo vá de encontro ao seu coração e possa te abençoar, amém? Mas sem demoras, vamos aqui para o texto que vai nos servir como base. O texto é o de Evangelho de João, é o capítulo 1, um texto muito conhecido. No versículo 12 vai dizer: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Esta é uma palavra muito forte e infelizmente muitas pessoas hoje em dia dentro da igreja têm dificuldade de receber Deus como Pai, dificuldade de reconhecer que no momento em que aceitaram a Jesus como Senhor da sua vida, recebemos direito de termos Deus por Pai. Mas para que isso se concretize, eu preciso aprender alguma coisa. A primeira coisa que eu preciso aprender é definir o que é ser pai. Nós temos que entender que pai é aquele que dá origem. Cristo tinha uma origem, a origem dele vinha de Deus. E para que eu possa ser filho de Deus, a minha origem, aquilo que me originou, a partir do momento em que eu aceitei a Cristo, foi Deus. Se a minha origem é de Deus, Deus vai ser Pai. Pai dá linhagem, Pai origina, Pai ele lança fundamentos, normas, regras, ele estabelece. Pai ele coloca as coisas em ordem. O que está em desordem, ele vem ordenar, ele vem colocar tudo no seu lugar. Não sei se você está me entendendo. O Pai ele é protetor, o Pai ele é provedor, o Pai ele é carinhoso, ele é o paizinho amado. Ser pai é tudo isso. E nós temos que identificar isso no nosso Pai e identificamos que Deus como Pai é tudo isso. Coloca a nossa vida em ordem. É dele que vem a minha origem. Ele é o meu protetor, ele é o meu provedor, ele faz de tudo para que nada me falte. Ele faz de tudo para me proteger, e principalmente ele é meu paizinho amado, adorado, meu paizinho precioso. Esta é a origem de ser pai. Mas para que nós possamos entender o papel de filho, nós temos que ir para o primogênito. E quem é o primogênito? Cristo. É em Cristo que nós identificamos qual é o nosso papel como filho. Porque o papel de pai está determinado, é Deus. As suas funções para conosco, ele estabeleceu, é ele que dá ordem, é ele que define, é ele que estabelece os fundamentos desse relacionamento. É ele que vai nos mostrar direções corretas, posições corretas que eu como filho tenho que seguir, amém? Mas como filho eu preciso entender meu papel também, porque filho o primeiro filho, o filho primogênito de Deus é o Senhor Jesus Cristo. E o que nós precisamos tentar levar para isso? Se nós formos, Deus sempre, queridos, sempre quis ter relacionamento de paternidade com seus filhos. Para você ter uma ideia, Israel, ele tinha essa identidade de pai para filho. Para vocês terem uma noção, quando Deus chama Moisés lá no Sinai, o povo estava há mais de 400 anos escravos.
Deus fez menção, fez questão de dizer: eu sou o Deus de teu pai. Porque para judeu, pai e filho é uma coisa muito forte. Ser judeu é ser pai e filho. Genealogia era muito forte. Para vocês terem uma noção, os judeus viveram durante muito tempo espalhados por todas as nações que eles iam. A cultura dessas nações não conseguia influenciar judeu. Por quê? Porque a questão paternidade, a questão pai e filho era muito estabelecida, muito forte no meio judeu. Ser judeu é ser pai e filho, eles não se misturam. Você vê na Bíblia que Deus os proibiu de se misturar com os povos, porque era uma questão de herança, né? Era uma questão tribal, era uma questão forte entre eles, e eles tinham isso identificado no meio deles. Era algo, né? Era algo que Deus passava de pai para filho. Os fundamentos que Deus estabeleceu com Abraão foi passado de pai para filho. E assim por várias gerações. E judeus aprendeu isso, compreendeu isso. E nós precisamos entender este tipo de identidade também. Nós temos Deus por Pai, recebemos dele os seus fundamentos, suas direções, recebemos dele aquilo que ele tem para nós, e nós precisamos seguir na mesma ordem e transmitir isso a filhos. Pô, querido, isso para mim é tremendo. Isso para mim é maravilhoso. Quando eu olho para o povo judeu, eu entendo o que é ser pai e filho. Eu compreendo o que é ser pai e filho. Mas qual é o problema de ser filho de Deus? Nós precisamos entender esse processo. A primeira coisa que você precisa entender que ter a identidade de Deus, que ter a origem de Deus, é ser igual. Talvez isso pareça uma coisa forte, mas é ter a mesma natureza. O Filho vem de Deus, Jesus veio de Deus e tinha a mesma natureza. E se eu passo a ser filho de Deus, eu tenho que ter a mesma natureza de Deus. Ou você precisa ser restaurado aí. Você precisa ser mudado aí. A outra coisa, Jesus era homem e era filho de Deus. Cristo é o Filho de Deus quando era Deus, e como homem, ele também é Filho de Deus. Na sua natureza humana, mesmo ele sendo homem, mesmo na sua natureza humana, ele sabia que era filho de Deus. E aqui é o contraponto que eu quero que você entenda. Alguém vai, mas Cristo era Deus. Mas mesmo na sua natureza humana, ele era filho de Deus. Ele era o primogênito e veio restaurar a paternidade de Deus na minha e na sua vida. Então, mesmo na minha natureza humana, vivendo como homem, eu posso ser filho de Deus através de Cristo. Porque Cristo deu o exemplo. Cristo deu. Nós, escute, querido, isso é muito forte. Em Cristo, em Jesus, nós somos filhos de Deus. Isso é uma palavra muito forte. Somos, Hebreus diz que nós somos semelhantes a Cristo, por causa do seu sacrifício na cruz, por causa do seu esforço na cruz, para gerar para Deus filhos. A coisa mais difícil para o ser humano é ser órfão, não ter pai. E nós não tínhamos pai. Mas por causa do sacrifício da cruz de Cristo, nós fomos livres do espírito de orfandade. Nós não somos mais órfãos. Nós temos um Pai que é Deus. Oh, aleluia. Talvez você possa estar aí achando que Deus te abandonou. O Pai não te abandona. Deus é nosso Pai. Nós não somos mais órfãos por causa da cruz de Cristo. E através deste Pai eu estou seguro
perdoado e amado por Ele. Receba através desse vídeo o amor do Pai sobre a sua vida, através do Pai que é Deus. Nós estamos livres do medo e eu posso me relacionar como o filho se relaciona com um pai. Querido, é difícil hoje as pessoas terem esse entendimento, ainda mais numa forma tão destruída de pai terreno. Muitos pais não cumpriram o seu papel e muitos filhos não tiveram uma figura paternal amorosa e por isso não conseguem se relacionar como Deus, como Pai. Mas eu quero te dizer algo: através de Cristo, Ele restaura na sua vida a paternidade de Deus sobre você, e você é filho, e só os filhos podem cumprir a vontade de Deus, porque nós temos aliança. Filho tem aliança com o Pai. Jesus tinha aliança com Deus e cumpriu sua vontade. Se nós temos relacionamento de filho para com o pai, de pai para com o filho, portanto, o Pai que me ama e eu que amo a Deus, faço questão de cumprir a minha missão, de cumprir a sua vontade, de cumprir o seu querer, porque Ele é o meu Pai. Queridos, isso precisa ser muito forte na sua vida, bem compreendido. Só filhos fazem a vontade do Pai. Só filhos que são amados e amam, que têm aliança, cumprem o propósito de Deus. Mas qual é o grande perigo? Nós precisamos compreender que muitas das vezes esta identidade de filho, nós precisamos ter certeza dela. Sabe aquele documento que você tem, o RG? Se você puxar e abrir, lá vai dizer cidade que você nasceu, lá vai dizer o nome do pai, nome da mãe, quem sabe o nome da avó, vai dizer a sua paternidade. E ninguém, o país que você nasceu, a cidade que você nasceu, vai comprovar quem você é, qual a sua origem. E ninguém muda porque você tem um documento de identidade que prova isso. E se alguém quiser mudar, você puxa o RG e prova: esse aqui é minha identidade que prova que eu sou isso. A mesma coisa no espírito. Nós temos origem em Deus. No dia em que eu nasci, aceitei a Cristo. E este questionamento serão feitos. Lembre-se, Cristo foi questionado pelo diabo: tu és o Filho de Deus? Faça isso, faça aquilo e outro. E Cristo não fez, sabe por quê? Porque Ele sabia quem Ele era e Ele não precisava provar nada para ninguém. Nós não precisamos provar que somos filhos. Basta mostrar a nossa identidade, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de proceder, que viemos de Deus, que somos de Deus e que não queremos pecado, não queremos erro, queremos ser iguais a Ele naquilo que Ele cumpriu. Cristo foi questionado pelos homens, pelos sacerdotes, queriam apredejá-lo quando Ele disse que era Filho de Deus, que se fez igual a Deus. Querido, se o diabo, no mundo da certeza, o diabo coloca dúvida. E se ele consegue colocar dúvida de que você não é filho de Deus, a sua obra fica infrutífera. Se ele consegue abalar esse relacionamento de filho para pai, de pai para filho, se ele consegue colocar dúvidas aí, aquilo que você vai fazer para Deus não prospera, não anda. Sempre vão nos questionar, queridos. E temos que entender esta aliança. E aqui eu quero falar algo forte para você. Se somos filhos de Deus, nós temos o DNA de Deus em nós, através do seu Espírito Santo, que agora habita em nós. Cristo, quando foi batizado, o Espírito veio em forma corpórea,
de uma pomba pousou sobre ele e Deus diz: este é meu filho amado, em quem eu amo tanto. Deus atestando através da presença do Espírito que ele era filho, tinha o DNA de Deus, a autoridade de Deus. Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador da nossa vida, isso para mim é poderoso. E o meu relacionamento com Deus é de filho para pai, pai para filho, mostra que eu tenho aliança com Deus. E Ele vem e me sela, Ele vem e coloca sobre mim o teu Espírito, e o Espírito Santo passa a habitar em mim. Então eu passei a ter agora o DNA de Deus e pertenço à família de Deus. E isto é muito forte, isso é tremendo. É como se o filho nasceu de Deus, não na carne, mas no Espírito. O filho se deu origem em Deus, não na carne, mas pelo Espírito que habita em nós, que vive em nós. Querido, aceite esta verdade santa, aceite esta verdade de Deus, e você vai viver o melhor de Deus quando você compreender que Deus quer que nós o chamamos de Pai. Queridos, eu sei que esse vídeo já está praticamente terminando. Talvez eu faça um segundo vídeo para dar continuidade, mas eu quero que você compreenda isso, que você entenda isso, que temos o DNA de Deus através do seu Espírito que habita em mim, e que Deus quer, é desejo de Deus, que nós o chamemos de Pai. Se não fosse assim, o Pai Nosso não começaria desta forma, o Pai Nosso não começaria deste jeito, o Pai Nosso não era permitido chamar Deus de Pai. Cristo veio nos trazer um modelo de oração. Qual era o modelo que começava? Pai nosso que estás no céu. Temos um Pai que é Deus, temos um Pai que é Deus, um irmão primogênito que é Cristo, e o Espírito Santo que coloca em nós o DNA de Deus sobre nós e nos faz membros da família de Deus. E nós não somos mais órfãos, nós não somos mais soltos no mundo, pertencemos à família de Deus, querido. Que esta palavra possa te fortalecer, que esta palavra possa encher a tua alma e aumentar a sua fé para você voltar a um relacionamento mais profundo e íntimo com Deus. O que eu quero que você entenda: Cristo jamais permitiu que nada abalasse a sua intimidade com Deus. Nada abalaria a comunhão que Cristo tinha com Deus, porque era uma comunhão de filho para pai. Não permita, você filho de Deus, você crente em Cristo Jesus, que nasceu através do sangue de Cristo, que morreu nas águas batismais e serve a um Deus vivo, não permita que nada, absolutamente nada, venha impedir o teu relacionamento, a tua intimidade, a tua comunhão, a tua vida com o Pai que te ama. Amém, queridos? Que este vídeo possa te encher de fé, te animar numa época tão difícil, te animar numa época em que só um Deus Pai para nos proteger e nos guardar. Fiquem aí na paz do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe e que esta palavra fale fortemente aí com você. Fiquem na paz do Senhor Jesus.